Muito bem. Nós vamos, então, continuar a aula de crítica textual do Antigo Testamento. E aí, nessa aula, nós vamos falar das definições gerais da crítica do Antigo Testamento. Então, o objetivo aqui, para vocês entenderem a importância, a abrangência e o desenvolvimento da crítica e os principais conceitos, tá? Porque eu já tinha falado para vocês em algum momento, quando fala de crítica do Antigo Testamento e crítica do Novo Testamento, o pessoal já leva para o lado como se fosse um estudo liberal, né? Só que ele trata da crítica textual, que é praticamente uma história do desenvolvimento desenvolvimento da transmissão textual dos textos originais, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Ele está falando de material arqueológico que existe e como isso foi formado na história até chegar nas edições impressas que a gente tem. Diferente das outras críticas, né, da crítica de forma, crítica das fontes, que eles vão trabalhar com hipóteses literárias sem uma evidência material, né? Crítica textual trabalha com uma evidência material, por isso que é chamada de baixa crítica. Lembra que baixa não é inferior. É baixa porque trabalha lá na base textual, né? Nos próprios manuscritos que foram se desenvolvendo, nas versões antigas. E aí tem a definição de crítica, porque você fala crítica já o pessoal entende como algo ruim, né? Como se fosse negativo. Ah, você fez uma crítica. Ah, uma crítica positiva, uma crítica negativa. Na verdade, toda crítica deveria ser entendida como positiva, porque ela está fazendo uma análise acadêmica, né? Uma análise justa e científica de alguma obra, de alguma literatura. É lógico que os críticos vão, às vezes, exagerar ou ter certas preferências que não são justas, né? Mas a definição crítica, arte de julgar as obras literárias ou artísticas. O dicionário define como crítica. Ou o conjunto dos críticos. Por exemplo, quando falar a crítica não gostou do filme e tal. Quando falar crítica não gostou, é o corpo lá de críticos, né? Eles julgaram, gostaram de determinado texto, obra literária ou artística. E aí, o exame minucioso, também é chamado de crítica. Numa última posição é que é o julgamento hostil. O cara o cara é muito crítico, o cara fez uma crítica, ou ele só critica. O que nos interessa aí é 1, 3 e 4, porque também nós vamos ver o julgamento hostil que se faz da Bíblia, né? Às vezes o crítico, ou o crítico bíblico, ele vai fazer um julgamento hostil, vai tentar desconstruir o texto bíblico. Aparece a palavra crítica lá em Hebreus, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante, espada de 2 gumes, penetra até a divisão de alma do espírito, ajuda as medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nessa forma final aqui, ó, cai críticos ensimesseon caenoion cardias. Então, apta, né? Capaz. Essa ideia de crítica ali no texto bíblico. É ser capaz, ser apto. Ter condições, né, de julgar. Então, a palavra não tinha esse sentido, depois ela foi assumindo esse outro sentido. É a mesma raiz também de crites, que é o próprio juiz.
Alguém que é capaz de decidir uma questão é chamado de crites. Alguém que é apto para julgar. Então, o sentido da palavra não é pejorativo. Depois ele se tornou pejorativo porque ninguém gosta de ser analisado, né? E aí, qual é o problema da crítica do ateu? Vocês já devem saber que quando nós estudamos uma disciplina ou damos aula de uma disciplina, essa disciplina tem um problema. Ela tenta estudar um problema, ou que a gente chama o objeto de estudo. Então, o objeto de estudo da biologia é o ser vivo. O objeto de estudo da história são os relatos do passado, né? O objeto de estudo da teologia não é Deus, né? São as revelações de Deus. A teologia não é estudo de Deus, é estudo do que Deus resolveu revelar. Não dá para estudar Deus. A crítica vai ter um problema, um objeto de pesquisa, que é o mesmo problema da crítica do Novo Testamento. O problema é que nós não temos o original autógrafo e os textos, as cópias, têm variantes. Então, resolveria, nem precisaria existir crítica do Antigo nem do Novo Testamento se não tivéssemos esse problema. Se tivéssemos o original autógrafo, material autógrafo, né? Então nós usaríamos ele como padrão e o que discordasse dele jogava fora. E se não tivéssemos original autógrafo e todas as cópias concordassem em 100%, também não precisaria da crítica. Está dando para entender o objeto de pesquisa e o problema? Então, o problema é que não tem original autógrafo, nós não temos o mesmo texto que saiu da pena do autor da pena, não, né? Costuma-se falar da pena do autor, mas não usava pena. Pena é tardio, né? Se usava uma espécie de um lápis sem grafite, né? Uma madeirinha para escrever. Se nós tivéssemos autógrafo, resolveria, não tinha problema nenhum da crítica. E se as cópias concordassem 100%, também não teríamos problema nenhum. Mas não temos nem original e as cópias, elas têm discordância. Então, a crítica vai tentar resolver esse problema fazendo a comparação entre as variantes. Aí que a gente colocou também que, embora isso seja um problema que parece até grave, e quem não entende muito vai usar como algo contra a Bíblia, né? A verdade é que Deus escolheu não preservar esses originais autógrafos, no sentido de não preservar os materiais, tá? Mas Deus preservou o autógrafo nas cópias. Aquilo que a gente tinha colocado na crítica no Novo Testamento. Não foram preservados os materiais arqueológicos. O material, né, aquele papel, aquele papiro, aquele pergaminho utilizado não foi preservado, mas o texto ficou preservado nas cópias. As pessoas não tinham essa visão, né? Porque se você copiasse, para que o texto, o material, né? É uma visão mais católica de relíquia. Mas isso não existia. Assim. O cara não queria saber do próprio material. Não tinha sacralidade daquele papel e daquela tinta que o cara escreveu. Né? Isso parece até mais moderno. O capacete que o Ayrton Senna utilizou, né? Um livro assinado
pela Clarice Lispector, a gente dá muito valor àquele objeto, aquela escrita, por quanto não se vende lá, a caneta que foi usada não sei por quem. Mas para as pessoas da antiguidade era só um papel, um pedaço de papel, né? Você assistiu já aquele programa Trato Feito, né? O cara vai lá com... O cara foi lá com o carrinho da Hot Wheels, que é o primeiro carrinho, não sei o que lá, o cara queria US$ 1 milhão. Aí vem um cara avaliar e fala que vale mesmo US$ 1 milhão. Mas é um carrinho, cara. Ai, que esse é o primeiro carrinho que foi pintado, não sei como. É um carrinho, para você ver, é um absurdo, é um fetiche de uma coisa que não vale aquilo nunca. Quem que vai pagar? O cara vai pagar lá porque aquilo adquire um valor, né? Mas para as pessoas da antiguidade era um pedaço de papel, né? Não tinha um valor. Ah, no mundo pagão até tinha, né? É o fetiche do mercado, né? Do Marx, né? Então, o que se preservou e o que importava para Deus preservar eram, é, era o texto, né? A mensagem, e não o material. O que nós temos de problema gira em torno de 5%, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Não chega a 10%, está chutando alto é 5%. Claro que 5% no meio de 31 mil versículos é muita coisa, né? Muita coisa assim, é bastante coisa. A gente falou, se a gente reduz esses 5% e ignora aqueles erros de grafia, uma letra trocada por causa no caso do Antigo Testamento, o cara colocou o Vav, o outro não colocou o Vav, né? O som de O e U, que é tardio, tem manuscrito que tem manuscrito que não tem. Isso nem deveria ser considerado variante. Mas nos textos críticos, né, na Bíblia Estudo de Gardência, tem lá, se tiver uma letra faltando, o cara vai colocar com variante ali. Nem deveria colocar. Então, dentro desses 5%, né, tem ainda coisas que nem deveria estar lá. A gente entende que foi a palavra preservada nas cópias por Deus durante os milênios. E Deus não vai ficar tacando fogo no escriba que errasse uma letra, né? O escriba ia copiar um manuscrito lá, quando ele errasse, a mão dele caía. Não ia acontecer isso. Esses erros foram permitidos, e aí fica à disposição os outros textos para a gente comparar. Não teria por que essa preservação mística, entendeu? O texto fica preservado nas cópias. Então, a crítica ortodoxa trabalha com a chamada baixa crítica, tá? Ou como Norman Geisler prefere chamar de alta crítica construtiva. É o Geisler ou é o Glenn Sarker Jr.? Acho que é o Geisler mesmo. Alta crítica construtiva, alta crítica negativa. É que o termo baixa crítica diz respeito porque você trata dos fundamentos, entendeu? O manuscrito é a primeira coisa. Não é baixa por causa disso. E aí alta porque você vai trabalhar com texto já pronto, né? A baixa crítica trabalha com os elementos fundamentais que são os próprios manuscritos. Então, a crítica ortodoxa vai trabalhar mais com a questão da baixa crítica, e ela procura estudar a transmissão textual da Bíblia
de modo a chegar mais perto do original autógrafo. Agora, lembra que, independente da antiguidade do material, busca-se a antiguidade do texto. Já ficou claro para vocês, né? Que todo o problema da crítica do Novo Testamento é que eles cometeram um erro grave em confundir o material com o texto. Então, quando eles dizem o texto mais antigo, os manuscritos mais antigos, eles estão falando de material arqueológico mais antigo. Mas não necessariamente o material arqueológico mais antigo tem o texto mais antigo. Isso eu já falei para vocês que na crítica do Antigo Testamento está resolvido, assim, ninguém duvida que o texto massorético preserva um texto muito, muito, muito antigo. Tão antigo quanto os manuscritos do Mar Morto. E o texto massorético do B, é o B19, que é o texto que é usado em toda a Bíblia hebraica. Toda a Bíblia, não tem Bíblia hebraica que não use o B19. Tá? É de 1010 depois de Cristo. Do século XI depois de Cristo. E comparando com o texto do século I antes de Cristo, século II antes de Cristo, é o mesmo texto, tá? Com essas variantes insignificantes. Isso é um milagre da preservação. Não há paralelo no mundo antigo e nem no mundo moderno, né? É capaz de uma máquina de impressão, falar loucura aqui, mas trabalhei muitos anos em gráfico. É capaz de uma máquina de impressão, mesmo com a mesma base, cair uma sujeira lá durante a impressão e a cópia multiplicada várias vezes seja diferente um livro do outro, por causa da sujeira da impressão, vai dar mais de 2%. O mesmo livro que saiu da mesma gráfica. O impressor lá, na hora deixou cair um fio de cabelo, né, uma coisa insignificante, e aquele livro vai ficar diferente por causa da sujeira lá. Você vê como é absurda a preservação do texto bíblico. Capaz de sair um livro impresso com várias cópias com defeito, e essas cópias vão ter mais do que 2% de variante, do que um escriba antigo da tradição massorética cometer um erro. É uma coisa muito criteriosa, né? Contagem de palavras, contagem de letras, contagem de versículos, de capítulos. Controle de qualidade massorético não tem paralelo na antiguidade nem na modernidade. Então, a gente busca a antiguidade do texto, independente do material arqueológico. Então, definindo os principais termos, alta crítica, geralmente é a crítica destrutiva, que trata a Bíblia como um livro que contém muitos erros e contradições. A baixa crítica é um exame minucioso com a finalidade de resolver as dificuldades bíblicas e as aparentes contradições. Veja a diferença, né? A alta crítica afirma que a Bíblia tem erros e contradições. E a baixa crítica tenta resolver as aparentes contradições. O que parece contradição não é. Basta estudar para ver que não é. Só que a alta crítica já define que tem contradições e erros. A baixa crítica, quando vê alguma dificuldade, vai tentar resolver as dificuldades. E tem sido muito vitoriosa em mostrar
que essas aparentes contradições são facilmente resolvidas, né? Então, os outros termos que a gente vai aprendendo à medida que vamos estudando aí, tá? Isso é mais alguns termos gerais. Eu coloquei aqui menos de 1.000 manuscritos, mas na verdade tem muito mais, tá? Porque muitos são fragmentos, aí se juntar os fragmentos, e fragmentos é um pedacinho muito pequeno, pode ser que dê muito mais de 10.000. Ah, um debate aí. O pessoal nunca consegue contar 100% quantos manuscritos tem, né? Mas eu pus menos de 1.000 daqueles mais inteiros, tá? Contar fragmento, pedacinho, vai ter uns 10.000 a 20.000, sei lá. Nunca ninguém resolve, né? Porque tem manuscrito, tem cada museu do mundo vai achar um manuscrito. Até no Brasil tem manuscrito hebraico também. Se a gente pensar que o Antigo Testamento, você tem cerca de 8.000 e tantas palavras, 3.000 palavras só ocorrem 6 vezes. 1.500 ocorrem só uma vez. Então, significa que das 8.000 palavras, 4.500 são de ocorrência rara. Então, é um texto bem difícil de trabalhar. Não é diferente do Novo Testamento também não, tá? Vai dar a mesma proporção, mais ou menos. De 5.500 palavras no Novo Testamento, umas 2.000 são de ocorrência única. Então, isso torna complicado e algumas palavras a gente vai traduzindo pelas deduções ou comparando com outras traduções antigas, porque se perdeu aquelas palavras se perderam. Então, é um texto difícil de estudar, esses textos antigos, porque muitas palavras não se usam mais, né? E como é uma literatura restrita a determinado significado, a determinados períodos, você não vai achar nenhum outro texto para comparar, né? Essas palavras que aparecem uma vez chama de rapax legomena, as palavras de ocorrência única. Se a ocorrência única mesmo, na raiz, e nunca apareceu em outra literatura, chama rapax absoluta. É aquela única ocorrência daquela palavra na história daquele texto. Então, esse é um problema para o estudo, torna a Bíblia hebraica e também o Novo Testamento textos bem complicados de se estudar. Muitas questões foram resolvidas, né? Há muitas evidências concretas e objetivas a favor da autenticidade do texto autógrafo. É o caso do texto massorético, que antes dos achados manuscritos do Mar Morto, o texto massorético era malhado. Ah, não é possível que esse texto tenha sido preservado, né? Sendo tão tardio. Aí, a, o ponto de verificação foi os achados manuscritos do Mar Morto, que comprovaram que realmente o texto ele é muito fiel. O Emanuel Tov, que escreveu Crítica Textual, foi traduzido em português já, ele fala que antes dos achados do Mar Morto ainda havia alguns debates sobre as versões. Hoje não há mais debate sobre as variantes, exceto algumas poucas, né? E as versões hoje são estudadas mais como frutos de uma exegese. Então, nós não estamos falando de variante propriamente, quando estamos falando de versões, nós falamos só diferentes
hermenêuticas, diferentes exegeses de um texto. Eu falo, a Septuaginta é diferente, a Vulgata é diferente, o texto sírio, tal, tal, tal. São interpretações, na verdade, não traduções, palavra por palavra, né? Porque nós temos um texto muito bem estabelecido, que é o texto massorético. Claro que tem lá no texto massorético algumas questões interpretativas, há inserções e omissões propositais, mas não são muitas que levem a duvidar do texto, né? E mesmo assim, mesmo sendo o texto bíblico, o texto mais bem documentado, melhor traduzido na história, melhor preservado, com o menor número de variantes, com o maior número de testemunhas, mesmo assim é o texto mais que os críticos mais duvidam da história, né? Você achou lá um texto da epopeia lá de Gilgamesh, todo arrebentado, algumas colunas faltando, e o cara, não, aquele texto é o texto inquestionável, né? Nem tem edições críticas com variantes textuais. Você achou lá 5 cópias da Poética de Aristóteles, e das 5 cópias, só 2 estão em grego, e das 2 que estão em grego, só uma está em boas condições. Mesmo assim, não tem críticas como tem na Bíblia. Então, acho que Amon Bentor, uma entrevista, ele fala que a Bíblia é o único livro que está errado até que se prove o contrário, né? Ele ironizando. Todos os outros livros a gente confia até que se prove que ele esteja errado. Com a Bíblia se faz ao contrário. Ela está errada até que se prove que ela está certa. E até acrescento, mesmo quando prova que ela está certa, ela ainda está errada. E por mais que tenha evidência, por mais que tenha achado, por melhor que seja o texto, com toda a clareza, né, e a honestidade que os próprios textos críticos têm, que coloca, se tiver uma letra diferente, o cara coloca a variante do, do manuscrito tal, aparece com uma letra diferente aqui. Isso é uma honestidade acadêmica, né? Você está mostrando cada variante. Não acontece isso com nenhum texto, entendeu? Eu desconheço um outro texto da antiguidade que aparece uma nota lá dizendo que a letra está diferente. É muito raro isso aí, né? A Bíblia, cada letra, cada palavra, cada... Então há uma clareza, né? Uma honestidade acadêmica em mostrar todas as dificuldades e muitas que foram resolvidas, mesmo assim, ainda há dúvidas a respeito do texto. Então, a dúvida assim, né? O pessoal ainda critica, mesmo diante de tantas evidências que existem.